18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Seguimos na programação da Mix aqui no programa 18 horas. Eu, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karime, muito boa noite para você, para todos os nossos ouvintes aqui da Mix. Olha só, galera, para você participar com a gente é muito fácil. Basta apenas você enviar uma mensagem, uma foto, a sua crítica, a sua opinião para o nosso número 994887592, né, Karime? Tá mais fácil ainda, gente, que para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube também pode participar, é só mandar uma mensagem. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @ 18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente começa falando de trânsito com o repórter André Meirelles. André, teve um engavetamento com 4 veículos e deixou o trânsito lento aí na Constantino Nery. Isso, conta pra gente. Isso mesmo, Karime, Kennethson, os ouvintes, muito boa noite para todos. Olha, foi um acidente que aconteceu mais cedo, mas que durante toda a tarde, até agora, inclusive, deixou o trânsito bastante comprometido. O trânsito na Avenida Constantino Nery, no sentido centro-bairro, volta para casa, ainda tem um reflexo desse acidente que aconteceu mais cedo, como você já falou, envolvendo engavetamento envolvendo 4 veículos, onde o condutor do último carro precisou ser atendido, inclusive, pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Até mesmo ali durante essa ocorrência, um ônibus do transporte público não conseguiu fazer a curva e acabou batendo em um dos carros envolvidos no engavetamento. Então, todo esse acidente que aconteceu mais cedo na Avenida Constantino Nery, ali na Rua da Indústria, próximo da UBS José Raiol, toda essa ocorrência, toda essa situação acabou movimentando aí tanto o SAMU quanto também o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que esteve no local para fazer ali também a ajuda no tráfego de veículos, também um atendimento ali do SAMU e também, né, a perícia de trânsito no local. O homem, como a gente já falou, reforçou aqui, também foi socorrido pelo SAMU mais cedo e o trânsito ficou bastante comprometido e até agora tem esse reflexo. Para quem vai trafegar pela Avenida Constantino Nery no sentido centro-bairro, vai passar aí por essa dificuldade no trânsito, Karime, Kennedy. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Denúncia na saúde. Empresas contratadas pelo governo Wilson Lima para serviço de ambulância deixam o trabalho para o município. Primeiro dia oficial da Conferência da ONU sobre o Clima tem discurso do presidente Lula sobre negacionistas. Primeiro dia de Enem registrou o mesmo padrão de abstenção do ano passado, 27%. Deputados estaduais do Amazonas vão ter mais 530 milhões de reais em emendas parlamentares. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques de hoje para você a partir de agora até às 7 da noite, nos 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. 18 horas. Karime, a gente sabe que a saúde pública do nosso estado vive um dos piores momentos, com certeza uma das piores crises, Karime. Nesse fim de semana, essa situação ela voltou a gerar bastante indignação, com novas denúncias de abandono, Karime, e também falta de fiscalização na gestão Wilson Lima. Exatamente, Kennethson. E o que aconteceu? Segundo as denúncias, empresas terceirizadas como Dr. D, Amazon Resgate e WF Control, que têm contratos milionários com o governo Wilson Lima para remover pacientes, não estão cumprindo suas funções. E sobra para quem? Para as equipes de ambulância do município, o SAMU. E é claro que isso, Karime, afeta muito o atendimento à população porque sobrecarrega o sistema das equipes do SAMU. Enquanto isso, os profissionais, Karime, de saúde, eles seguem denunciando essa falta de condições de trabalho e também pacientes continuam enfrentando, gente, demora e falta de infraestrutura nas unidades do governo do Amazonas. As denúncias não param, né, Kennethson? Quase todo dia a gente recebe aqui nos 18 horas esse tipo de denúncia. A repórter Nathalie Moraes acompanha essa situação de perto e conversa ao vivo com a gente agora aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o sistema de atendimento do SAMU está agora sobrecarregado porque, além de fazer o serviço dele, tem que cobrir o serviço dessas empresas terceirizadas, contratadas pelo governo do estado, que simplesmente não estão fazendo o serviço para que foram contratadas. É isso, Nathalie, mas que história louca, né?
Exatamente, Karime, mais pelo menos 6 milhões de reais que parece que realmente estão escorrendo pelo ralo, eu diria assim. Muito boa noite para você, para o Kenedson Paes e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta segunda-feira. E aí, Karime, essas denúncias foram apresentadas nas redes sociais durante esse fim de semana, expondo aí pra gente mais um capítulo dessa crise na saúde pública do Amazonas. Isso porque o socorrista e enfermeiro de unidade de terapia intensiva que atua no SAMU, o Denison Vilar, viralizou aí nas redes sociais depois que ele denunciou o que ele chamou de total descaso da gestão Wilson Lima com a população. Segundo essa denúncia apresentada nas redes sociais, empresas terceirizadas contratadas pelo Estado, entre elas a Dr. D, a Amazon Resgate, a WF Control, que estão recebendo mais de 6 milhões de reais por mês da Secretaria de Saúde do Amazonas. Por mês, gente, esse contrato. E deve receber direitinho, né? No dia certo. Karime, a última, eu dei uma vasculhada ali, né? Vamos dizer assim, no portal da Transparência, e as últimas denúncias que eu pude acompanhar de atrasos foi no ano de 2019, né? Onde eles já faziam esse trabalho de terceirização e inclusive chegaram a realmente querer suspender os atendimentos aqui em Manaus por conta da falta de pagamentos do governo do Amazonas. Inclusive, uma dessas empresas aqui, a Dr. D, foi citada na última operação da Polícia Federal, onde expôs aí vários escândalos com a saúde pública do Amazonas. E aí, o que acontece? Pelo menos essas 3 empresas que deveriam aí fazer a remoção de pacientes dentro das unidades de saúde pública do Amazonas, fazer um serviço terceirizado do SAMU, vamos dizer mais ou menos assim, não está fazendo. E aí tudo isso tem sobrecarregado as equipes do SAMU municipal, que acabam aí assumindo tarefas que seriam de responsabilidade do governo do Amazonas. Inclusive, nesse vídeo que foi publicado nas redes sociais, o enfermeiro fala aí de um caso recente onde uma paciente teria sido picada por uma cobra. E a gente sabe qual que é o hospital que é referência em tratamento de doenças tropicais, picadas com animais peçonhentos, é o hospital, a Fundação de Medicina Tropical. E aí essa paciente teria sido deixada na UPA Campos Sales, né, numa região bem distinta aqui da nossa cidade, lá na zona oeste, longe ali no extremo ali do Tarumã, vamos dizer assim, até ao Tropical, o Hospital Tropical é chão, Karime, né? Sim, porque o Tropical é ali perto do Sambódromo, né? Exatamente, e nem sempre a pessoa tem condições ali de arcar com toda aquela situação. E a denúncia dessa paciente foi levada até o enfermeiro porque realmente ela foi deixada ali, não tinha ambulância para conduzir, para levar essa mulher até o Tropical, e ela ficou ligando pro SAMU, pedindo ajuda. Só que a gente sabe, né? O SAMU, e junto ao Corpo de Bombeiros, tá aí para atuar em situações de urgência e emergência. Só que o que acontece? E foi mais ou menos às 5 horas da tarde, horário de rush, né? Horário de pico, onde muitas vezes a maioria dos acidentes de trânsito estão acontecendo. E aí esse serviço muitas vezes acaba sendo, né, deixado de lado, porque o SAMU está atendendo aí uma urgência, fazendo um atendimento que não é uma urgência, mas precisa, né, ser olhado com uma certa delicadeza, até porque até a gente descobrir que cobra, qual foi a procedência, tudo o que aconteceu, mas existem ambulâncias que são pagas para fazer esse serviço e que não estão fazendo. Inclusive lá na UPA tinha ambulância, mas não tinha profissional para fazer. Eita. Então, vamos conferir aí um trechinho dessa denúncia apresentada pelo enfermeiro Denison Vilar. A gente está indo fazer o trabalho das empresas terceirizadas do governo Wilson Lima. Empresa WF, empresa Dr. D, empresa Amazon Resgate, dentre outras, que custam mais de 5 milhões aos cofres públicos. E nesse momento, se o seu familiar depender de uma ambulância do SAMU para ser socorrido, entenda, o SAMU faz transferência das empresas terceirizadas do governo Wilson Lima e também
fica com as macas retidas no hospital por falta de macas. Tudo isso relacionado ao governo Wilson Lima, ao deputado Roberto Cidade e todos aqueles que apoiam esse governo, terceirizando a saúde pública do estado do Amazonas. Fica aqui o nosso questionamento à secretária de saúde do estado, do porquê que 17 horas as empresas não estão fazendo esse serviço de transferência e o SAMU, no momento de rush, que deveria estar socorrendo pessoas nas ruas, está tendo que fazer um serviço que já custa mais de 5 milhões aos cofres públicos. Detalhe, SAMU é tripartite, era para ser 50% do governo federal, 25% do estado e 25% do município. E pasme, o governo Wilson Lima dá calote no SAMU Manaus também, porque não paga a sua parte junto ao SAMU Manaus. E a gente precisa de recursos para poder atender a população da cidade de Manaus. E não está fazendo o trabalho das empresas terceirizadas, ao invés de estar fazendo o serviço de fato de urgência e emergência nas ruas, nas questões de acidente de trânsito ou até seu familiar infartando em casa. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do enfermeiro Denison Venlar, ele que é intensivista, né, e trabalha também como líder do movimento Todos pela Saúde. É muito grave essa situação, né, Karime, porque se nem não está sendo prioridade nem mesmo aqueles que atuam na situação de urgência e emergência, o que é prioridade nessa atual gestão da saúde? Parece que não existe. E outra denúncia que ele trouxe, que a parte do governo em pagar o SAMU, o serviço SAMU, o governo dá calote também. Ele falou da tripartite, né? Sim. São 50% dos recursos que vêm do governo federal, 25% do estado e 25% da prefeitura de Manaus, mas que segundo a denúncia apresentada pelo enfermeiro aí, né, o governo do Amazonas, o governador Wilson Lima não estaria cumprindo aí com esse pagamento desses 25%, né? E aí, enquanto isso, as ambulâncias realmente muitas vezes acabam ficando retidas da porta dos hospitais públicos aqui do Amazonas, aguardando situações como dessa mulher que foi picada por uma cobra. Ele até falando que também as macas ficam retidas porque tem falta de maca também. Falta maqueiro, falta tudo, exatamente, Karine. Só não falta calote. É mais ou menos essa que tem sido, né, realmente a marca da atual gestão aqui no Amazonas. E ele, né, concluiu ali o vídeo dizendo que falta compromisso com a vida das pessoas. E eu acho que cada vez mais, quando a gente se depara chegando numa unidade de saúde, quando a pessoa olha pra você, ela realmente fala: olha, Nathalie, olha, Kennedson, realmente não existe compromisso, a gente tá aqui largado, né? Porque a gente percebe que tem sido assim nessa gestão. E vale a gente reforçar, Karime, que até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta por parte da Secretaria de Saúde do Amazonas. E seguimos aguardando, estamos aqui aguardando os microfones abertos para a fala, o posicionamento do governo do estado, da Secretaria de Estado de Saúde, para dar essa satisfação para a cidade, para a população. Por que existem contratos de quase 6 milhões de reais por mês até fevereiro de 2026 eles estão assinados. Tá tudo ok, tudo assinado para fazer um serviço de remoção de pacientes e que esse serviço não está sendo realizado, está acumulando para o SAMU e que também o governo não paga parte dele no serviço do SAMU. É tudo uma questão de cascata, de mau uso do dinheiro público, porque o dinheiro para pagar essas empresas terceirizadas, pelo menos 3 empresas terceirizadas, é o que trouxe a denúncia, tem. Esse dinheiro tem. Agora, para cumprir, honrar com um acordo para pagar o SAMU, não tem. Assim como também outras empresas terceirizadas na área da saúde também não tem. Também deu o calote. De novo, a gente se pergunta, não é, Kennedson Paz? 30 bilhões de reais é o somatório da gestão Wilson Lima, que diz ter aplicado na área da saúde. Só que aqui na ponta, o que a gente vê, além de total colapso na estrutura da saúde do estado do Amazonas, o paciente na ponta sofrendo cada vez mais. E lembrando, Karime Leão, que na última sexta-feira, o deputado estadual Wilker Barreto, ele divulgou um segundo vídeo lá do Complexo Sul, que engloba o Dona Lindu e também o Hospital 28 de Agosto. E nesse segundo vídeo, Karime, ficou claro, através da fala, dessa conversa do deputado estadual com vários representantes da OAS que administram esse Complexo Sul, que o governo do estado do Amazonas, ele tem pagado valores dobrados por serviços que já estão inclusos no contrato. Ou seja, existia X serviços que estavam dentro do contrato para serem pagos em determinado valor. Além desse valor que já era o normal, eles ainda estão pagando dobrado para poder ter um serviço que já estava dentro do contrato. Denúncia essa que trouxe à luz o deputado estadual Wilker Barreto, e com certeza essa denúncia vai repercutir muito ao longo dessa semana ainda, Karime. E você vai
vai trazer essa história pra gente, com certeza. Kennedson Paz, obrigada, Nathalie Moraes. 18 horas. Seguimos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. O nosso WhatsApp 994-887592 e segue a gente nas redes sociais no @18horas. 18 horas. E hoje, Karime, a cidade de Belém, no Pará, virou o centro das atenções do mundo com o início oficial da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP30. Pela primeira vez, acontece no Brasil, no coração da Amazônia. E esse encontro, Kennedson, começou há 10 anos, tá? Quando quase todos os países do mundo se reuniram em Paris. E no final do encontro, eles prometeram conter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus. E de lá para cá, o planeta emitiu cerca de 300 gigatoneladas de carbono e o uso de combustível fóssil ainda cresce. Mesmo assim, há sinais de avanço. Calma, não está tudo perdido, porque pela primeira vez, em 2025, a energia superou o carvão como principal fonte de eletricidade do mundo. E a cada tonelada de poluição evitada, Karime, torna o planeta um pouco mais seguro, gente, para a gente viver. E a missão agora da COP30 é acelerar a transição e também garantir que ela seja mais rápida e justa, antes que a promessa de Paris se torne apenas memória. No discurso oficial de abertura, o presidente Lula ressaltou que, abre aspas, sem acordo de Paris, sem esse acordo de Paris, o mundo estaria fadado a um aquecimento catastrófico, Karime, de quase 5 graus até o fim do século. Estamos ainda na direção certa, Karime, mas a velocidade está bem devagar do que era o esperado. E aí o que acontece é que essa é a fala do presidente, ou seja, tá faltando a verba, Karime. Tá faltando acelerar esse processo. A grande questão, Kennedson, é como o planeta pode frear o aquecimento global e garantir uma transição energética justa e sustentável. Essa é a grande questão. Quem explica pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, boa noite. O que o Brasil e o Amazonas estão levando de novidade para essa conferência que reúne representantes de quase 200 países? Boa noite. Olha, o Brasil defende que os países ricos cumpram as promessas de investir nos países que mais preservam o meio ambiente, e é aí que entra o papel da Amazônia. Delegações de 194 países participam do evento, que segue até o dia 21 de novembro. O tema central é o financiamento das ações climáticas e a transição para uma economia limpa. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a entrevista coletiva em Belém, lembrou que as doações desses países ricos são investimentos para todo o planeta. Eles não estão fazendo doação, eles estão fazendo um investimento. O dinheiro que eles aportarem será retornado para os seus países. A diferença é que esses recursos alavancarão recursos privados, e o que vai para o pagamento para quem tem floresta protegida é o spread bancário desses recursos que são alavancados. E é um fundo inovador, porque antes a maioria dos recursos eles são destinados para parar de desmatar. É a primeira vez que temos um fundo para beneficiar os que não desmataram. Já o Amazonas vai apresentar uma estratégia ousada para cortar pela metade o consumo de diesel e acabar com a pobreza energética até 2030. O estado garante que o gás natural produzido em Silves já abastece Roraima e reduziu em 95% os apagões por lá. Mas apesar da proposta do Amazonas, a COP30 anda sumida da divulgação dos políticos locais. Pelo menos é isso que tem percebido a pedagoga e ativista das causas indígenas, Wanda Itoto. Em vídeo na internet, ela cobra a presença das autoridades políticas do Amazonas lá na COP30. A gente não vê nenhuma movimentação das autoridades políticas. Este evento é uma cúpula de autoridades políticas de mais de 190 países, né? A cúpula das partes são as autoridades políticas de cada país que vão estar aqui.
Então, esse evento, ele é sobretudo para as autoridades políticas estarem nas mesas de negociação, discutindo como que os financiamentos climáticos vão para os nossos municípios. Era para estar aqui os prefeitos dessa Amazônia, era para estar aqui os governadores da nossa Amazônia, discutindo. E não é só o governo que participa da COP30, não. Povos indígenas, jovens, pesquisadores e movimentos sociais estão reunidos em Belém, mostrando que proteger o clima é proteger a vida de todos. O certo é que a COP30 começou com um recado direto. O tempo da conversa acabou e é hora de agir. E trazer a COP30 para a Amazônia é um marco na avaliação da gerente política do Greenpeace Brasil, Mariana Mota, pois não estamos mais falando sobre a Amazônia, e sim estamos falando a partir da Amazônia, segundo ela. O mundo está aqui para nos ouvir. É um mundo reconhecendo que o futuro do clima depende deste bioma e reconhece que a solução passa necessariamente por aqui para se resolver a crise climática. Sejam os povos que vivem na cidade, as populações das cidades, sejam os povos que vivem na floresta, como os povos indígenas, os ribeirinhos, né, as comunidades tradicionais, sejam os cientistas e os empreendedores locais, enfim. Finalmente, a gente tem o palco que merece para mostrar para o mundo que a Amazônia não é um problema, a Amazônia é a solução. O presidente Lula chamou essa de a COP da verdade e quer sair de Belém com um mapa do caminho para reduzir o uso dos combustíveis fósseis, como o petróleo e carvão, que hoje são responsáveis por 75% das emissões de gases do efeito estufa. Volto com vocês. Olha só, Karime, domingo foi dia de Enem. Em todo o país, o número de abstenção, ele acabou seguindo o mesmo padrão do ano passado, Karime, em torno de 27%. Muita gente acabou ficando de fora logo no primeiro dia da prova. Kenilson, que pena, né? Em todo o Brasil, mais de 4.800.000 candidatos se inscreveram. Só que mais de um quarto não compareceu, como você falou. E teve gente eliminada também, tá? Mais de 3.000 candidatos foram desclassificados por descumprirem algumas das regras do exame. Você viu aquele candidato que o alarme do relógio... O bip, né? Tocou na hora. Tocou na hora, ele não tinha ideia que aquilo poderia desclassificar, né? Pois é, Karime, muita gente acaba vacilando. Se bem que todos os anos, essas mesmas regras, elas são ressaltadas, são destacadas. A gente fala aqui no 18 horas, muitas emissoras falam também, mas muita gente acaba vacilando nesse momento. E aí são diversos motivos que levaram essas pessoas a não ficarem na sala, né, Karime? Por exemplo, o horário que era para chegar, levar o caderno de questões embora, usar ali alguns objetos não autorizados durante a prova e por aí vai. O pessoal acaba vacilando. Exato. E não foi por falta de aviso, né? Esses objetos não autorizados, até a gente falou aqui na sexta-feira, André Meirelles trouxe uma lista de objetos que não poderiam ser levados para a prova. Enfim, aqui no Amazonas, mais de 110.000 candidatos se inscreveram. Vamos ver como é que foi a movimentação nas escolas com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Então, como é que foi o primeiro dia de Enem aqui em Manaus? Karime, Kennedson e ouvintes, o primeiro dia do Enem já trouxe números importantes. Aquela taxa dos faltosos ficou em 27%, praticamente igual à do ano passado e menor do que em 2023 e 2022. Isso significa que, apesar das ausências, mais candidatos compareceram nesse ano. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a aplicação foi bem tranquila, embora mais de 3.000 estudantes tenham sido eliminados por descumprirem algumas regras. Tivemos aplicação em todo o país, sem ocorrências significativas, foi um dia tranquilo. Todos os malotes foram entregues 100% em todos os locais de aplicação. Então, foram ocorrências muito pontuais. Tivemos um aumento de 11% comparado ao número de inscrições em relação à última edição em 2024 e 38% em relação a 22, considerando os 3 anos do terceiro mandato do presidente Lula. Bom, primeiro dia de prova hoje, tivemos 4.811.338 inscrições confirmadas e tiveram presentes nesta prova de hoje 73% de presentes com abstenção, com ausência
diferença de 27%, repetindo um pouco, e são dados preliminares, mas repetindo o dado de 2024. Então tivemos aí a abstenção de 27% na prova de hoje. A prova trouxe 90 questões de múltipla escolha em áreas como português, literatura, língua estrangeira, história, geografia, filosofia, sociologia e tecnologia da informação, além da redação. O tema escolhido foi o envelhecimento da sociedade brasileira, considerado um tema atual e relevante, já que o país está vivendo mudanças na curva etária e precisa discutir direitos e inclusão da população idosa. A estudante Juliana Lima comenta que se preparou bastante para a prova. Parei bastante, estudei bastante esse ano, ao longo do ano todo, né? E tô bem confiante. Tudo ele abre oportunidades pra gente conseguir adentrar lugares que talvez outras pessoas que sem o estudo não conseguem. O gabarito oficial sai na próxima quinta-feira, dia 13, e a jornada continua. No próximo domingo, dia 16, os candidatos enfrentam o segundo dia de provas, com conteúdos de ciências da natureza e matemática. Vale lembrar que o Enem é muito mais do que uma avaliação. É a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas, por meio do SISU, ProUni e FIES, abrindo oportunidades para milhões de jovens em todo o país. Volto com vocês. Política. E vamos com política agora em Manaus, 6h27 com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, segue com a gente ao vivo. Então, os deputados estaduais aqui do Amazonas vão ter mais de 530 milhões de reais, isso em emendas parlamentares disponíveis no orçamento do ano que vem. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro, A gente sabe, a grande questão é pra onde é que vai esse dinheiro. Pois é, tinha um político aqui no Amazonas que dizia pra gente assim, se tem dinheiro, dá pra fazer, exato, né? Mais uma vez, boa noite pra você, pro Kennedson Paes. E assim, já tá tudo aprovado, né? E aí no orçamento são mais de 532 milhões de reais em emendas parlamentares disponíveis para os nossos 26 deputados estaduais. Essa informação foi apresentada pela mesa diretora de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas e reuniu ali vários assessores dos deputados também para orientar sobre os prazos e regras e as elaborações dos projetos de lei. O que acontece, né? A gente, muitas vezes, Karime, a gente pensa bem assim, poxa, mas por que estão destinando dinheiro para aquele festival num bairro se lá dentro do hospital tá faltando injeção, agulha? Existe planejamento para que seja destinado tudo, só que muitas vezes a aplicação do dinheiro não é feita da maneira correta. Mas existe todo um trabalho de orientação, discussão, e foi exatamente isso que já começou lá dentro da ALEAN. Eles já começaram a discutir como é que eles vão aplicar aí todo esse dinheiro nos projetos de lei que são, né, ali feitos pelos deputados estaduais. Ou seja, é a gente cobrar dos deputados estaduais o melhor destino dessas emendas, desse dinheiro todo. Exatamente. Só que assim, no total, a gente tá falando ali, né, de 536 milhões a mais. Só que no total são mais de 12,1 milhão de reais em emendas, né? E aí 12 bilhões, então. Exatamente. E aí desse total, 6,1 são obrigatoriamente aplicados aos serviços da saúde. Tá na lei, lei isso aí. Então a gente realmente precisa ficar atento a esses números para que no ano que vem a gente possa realmente cobrar. Como é que era 6 bilhões e a gente não tá vendo que não tem luva no hospital, a maca tá retida? O que tá acontecendo? Lembrando que essa é só a parte dos deputados estaduais, ainda tem a maior, o grosso, que é do governo estadual. Então são duas cobranças aí, tanto os deputados que precisam fiscalizar e também enviar emendas, como o próprio governo estadual que precisa obrigatoriamente repassar esses valores, né, Nathalie? Exatamente. Inclusive agora, né, essa reunião foi na última sexta-feira e os deputados estaduais aqui do Amazonas, eles têm até 10 dias para apresentar aí um parecer preliminar da expectativa do que mais ou menos eles devem fazer no ano que vem. Ainda que a gente saiba que vai existir uma renovação, eleição, uma mudança, ano que vem. Eleição ano Mas que eles vem. precisam deixar o dever de casa pronto. Exatamente, Karime, é isso aí. Entendi. Na teoria tá lindo. Na teoria tá bonito, né? Vamos lá. Kennedson, o deputado federal Saulo
Viana, essa que foi, né? Que é pré-candidato à reeleição, ele entregou o cargo de secretário municipal de assistência social para o prefeito Davi Almeida e volta para a Câmara Federal, ele volta para conseguir se reeleger. E será que isso a gente pode entender aí como um afastamento de Davi Almeida? Como assim, Arnaldo? Não é? Explica pra gente esse movimento. Então, essa saída com certeza de Saulo Viana da Secretaria Municipal de Assistência Social, de fato, é um novo capítulo da política manauara. A gente viu esses movimentos do deputado Saulo Viana acontecendo muito grande no interior do estado do Amazonas. A gente viu com quem ele estava nesses últimos períodos, estava muito bem próximo do senador Omar Aziz, estava mandando muito próximo do senador Eduardo Braga, tinha muitas pautas no interior do estado e fora que era um dos principais aliados do prefeito Davi Almeida. E vale a gente reforçar, né, Kenneth, que ele é prioridade no segundo maior colégio eleitoral do Amazonas, que é Parintins. Parintins, o Saulo domina muito. Pois é, então quando isso acontece, esse movimento acontece justamente nesse período onde todo mundo já começa a se mobilizar e já começa a dizer para ano que vem, então o que acontece é que demonstra sim esse racha um pouco mais discreto, esse distanciamento com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Essa exoneração foi publicada na última sexta-feira, Karime, e aí muita gente já tem debatido nos bastidores sobre esse distanciamento com o prefeito Davi Almeida e muita gente já começa a especular, será? O que será que aconteceu? Será que o Saulo Viana tem apoiado certo candidato, tem apoiado outro candidato? Eu acho que ele esperava ser indicado para vice. Pode ser, né? Porque ele é um nome forte. Então, mas se ele não se afastasse dessa secretaria, ele poderia ser candidato à reeleição como deputado federal? Não, ou mas ele tem até abril do ano que vem. Ele não precisava sair agora, né? Exatamente. Entendi. Esse aqui foi o estranhamento. Só que isso daí também já demonstra, gente, um desligamento dessa aproximação com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Certo. Só que isso daí também já mostra essa força do próprio Saulo Viana nesse novo posicionamento. Agora ele mostra que ele tem autonomia para seguir nessa caminhada sozinho e tem autonomia para poder chegar até ano que vem com muita força. É claro que foi feito um trabalho prévio até chegar nessa fase já de eliminatórias, digamos assim. E aí o que acontece é que ele já demonstra assim que ele tem esse potencial. A Nathalie falou a respeito sobre o Colégio Eleitoral Parintins, que é muito grande, e de fato é muito grande mesmo, só que no mesmo município temos um outro nome que também está muito próximo do senador Omar Aziz, que também quer essa vaga de vice-governador, que é o Bigarcia. Então, já tinha ouvido falar, inclusive já cheguei a perguntar do Bigarcia a respeito sobre esse nome de vice, e o que o Bigarcia deixou muito claro para todos nós aqui do 18 horas é que o vice ele não pode se lançar. Ele não pode dizer que ele quer ser vice, ele tem que ser escolhido. Convidado, tem que ser escolhido. Só que Bigarcia falou isso num sorriso de orelha a orelha. Ou seja, pra ele tá tudo bem. Às vezes já tá tendo um namoro e a gente não tá sabendo. Tá dando match. Pois e aí, só pra atualizar pra gente como é que fica a questão, depois de toda essa mudança, o Paulderney Avelino, ele fica no lugar agora na cadeira do Saulo Viana, na secretaria. Ele vai voltar a ser suplente, né, da vaga de Saulo Viana, e a subsecretária Dermi Viana Royal, ela assume de forma temporária, né, inteiramente, essa secretaria da Semasc. Na prática, esse movimento de Saulo Viana mostra isso, que ele agora quer seguir carreira solo e vem com grandes expectativas para ano que vem, Karime. Tá podendo. Nathalie, voltando a falar sobre COP30, o presidente Lula participou da abertura, é claro, da conferência e voltou a falar sobre as mudanças climáticas, dizendo ser preciso impor uma nova derrota aos negacionistas. Ele alfinetou quem, Nathalie Moraes? Karime, depois de virar meme dizendo que a gente precisava realmente da COP no Amazonas, dessa vez o Lula foi lá. Exatamente, o presidente Lula foi lá e fez o discurso oficial de abertura da 30ª COP, né, da Conferência do Clima da ONU. E aí, na manhã de hoje, ele realmente teve, né, deu alguns pitacos a gente sabe que tem muita gente da direita sendo contra a esse encontro, mas ele não citou nomes, né? Inclusive, muita gente esperava ali que no discurso o presidente pudesse falar até mesmo do pronunciamento do Donald Trump, que foi nas redes sociais nesse domingo, mas o Kennedson já explica um pouco mais sobre essa situação, mas ele foi muito enfático em afirmar, em dizer que é muito mais barato nesse momento financiar o clima
do que financiar as guerras, né? E ele reforçou... uma alfinetada por Trump isso daí, Nathalie, não tem como. Não, sem dizer o nome, né? Sem dizer, mas foi certeiro. Exatamente. E ele reforçou realmente que é preciso impor a derrota aos negacionistas. Eu separei... É o slogan da COP30, porque todos eles falam a mesma coisa. Negacionismo. Agora todo mundo é negacionista. Eu separei aí um trechinho desse discurso do presidente Lula. Vamos conferir. COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. 18 horas. Karime Kennedson, a gente ouviu aí um trechinho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a abertura da COP30 na manhã de hoje em Belém do Pará. E aí, Karime, teve um outro ponto que chamou bastante atenção também, foi quando o Lula citou ali a luta contra o racismo ambiental. Foi a primeira vez que a gente teve aí esse tema, essa declaração levada para discussões como essa dentro da ONU, né? E aí, realmente, essa declaração foi considerada ali um marco por unir realmente pela primeira vez a justiça racial e a ação climática no mesmo acordo ali internacional. Porque negacionista, a galera achando que não, o clima não tá mudando, tá tudo ok, tá tudo unindo, e não tá, né, gente? A gente sabe que não tá. E que não foi construída estrada nenhuma, mas enfim. Aí a gente segue agora com essa segunda parte com Kennedson. O governador do Pará, o Helder Barbalho, ele reagiu à declaração de Donald Trump, que criticou a construção da rodovia na Amazônia para o acesso da COP lá em Belém. Enfim, aí foi declarado, né? Pois é, Karime, olha só, o presidente Donald Trump, ele não esteve na COP, não mandou nenhum representante, justamente por conta de não concordar com esses alinhamentos. É claro, isso daí está sendo repercutido mundialmente, gente. COP30, todos os bastidores, o que tem acontecido, de não ter espaço para a galera ficar hospedada, navios gastando milhões ali de litros de combustíveis para COP30, um negócio completamente incoerente. Então, de fato, é que depois dessa publicação do Trump, ficou muito claro, Karime, porque abriu ali essa velha discussão sobre o desenvolvimento na nossa região amazônica. Karime, o ex-presidente, ele disse, abre aspas, destruir a floresta para poder construir uma rodovia de 4 pistas destinadas aos ambientalistas que participam da conferência. Então, essa frase repercutiu o mundo inteiro. Esse é o título que Donald Trump deu a respeito sobre a COP30 na Amazônia. Lembrando que antes da COP30 acontecer, a gente já tinha noticiado aqui no 18 horas a respeito sobre o saneamento básico, Karime, que está em estado precário. Essa rodovia, Karime, que foi construída, foi na mesma época, gente, só relembrando, vou relembrar a sua memória aí. Aqui. A gente falou aqui no 18 horas e isso daí foi na mesma época que a ministra Marina Silva teve a coragem de vir aqui na BR-319 alegar que a BR-319 era apenas para passeio. E lá para a COP30 foi exatamente isso que aconteceu, gente. E inclusive nesse post aí do Donald Trump nesse domingo, ele não está. Ele chegou a dizer, né, que realmente a ministra estaria se gabando de toda essa situação, classificou tudo isso realmente como um grande escândalo mundial, mas o governo federal, a gente acompanhou agora há pouco durante o discurso da abertura do Lula, deu umas alfinetadas, ainda que ele não tenha dito em nenhum momento que era um discurso para o Trump, mas a gente não precisa... Porque assim, a gente sabe que os Estados Unidos, agora no governo Trump, ele nega, por isso o negacionismo, toda essa questão de nação poluidora. E também todos os acordos que foram feitos na França, lá, né, em Paris, sobre questões ambientais, ele também falou, não vou fazer nada disso, isso não existe. Daí o negacionismo. E também em relação à guerra, que é muito mais interessante, de fato, você investir numa preservação ambiental para o mundo inteiro do que em guerras. Aí o CEP, né, o nome, sobrenome foi certeiro, né? Agora, Karime,
sobre essa estrada lá para a COP30, gente, a BBC News Brasil, ela divulgou que foram mais de 100 mil árvores derrubadas para poder fazer essa estrada. E a desculpa que Elber Barbalho deu para todos e para o mundo foi de que essa estrada de 14 quilômetros, Karime, que não é poucos quilômetros, é 14 quilômetros, que liga a capital paraense até 5 municípios da região metropolitana. Ele disse que esse projeto já existe desde 2012, Karime, ou seja, já é bem antes da COP30, só que do nada acelerou, né, gente? E outra aí, cadê a licença do IBAMA? As licenças todas foram ok para destruir mata. Sim, ganhou licenças ambientais, pistas, Karime. E a nossa BR, que já existe desde a década de 1970, não consegue uma licença para ser reestruturada, repavimentada. Aí chega a ser ridículo, a gente até concorda com o presidente Donald Trump, né? Pois é, Karime. E aí o Elber Barbalho, ele acabou ironizando a fala do presidente americano Donald Trump e disse que era melhor agir do que postar. Eu separei um trecho da entrevista do governador para a TV A Crítica, vamos ouvi-lo. E lamento particularmente que o presidente Trump, ao invés de estar aqui, ao invés de sinalizar um apoio efetivo por parte do governo americano, ele vá para a rede social para tirar brincadeira. Não é momento de tirar brincadeira, é momento de tratar de forma séria. Primeiro porque os Estados Unidos é o principal país emissor do mundo. E aqueles que exercem função pública, ainda mais se tratando do líder da maior potência global, imaginar que é papel ficar fazendo post gracioso ao invés de efetivamente demonstrar sua responsabilidade, merece toda a nossa repulsa. Nós não podemos absolutamente admitir negacionismo ambiental. Tá vendo? Mais uma vez o logo negacionismo. É a palavra da vez. Muito obrigada, Kennethson Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Polo Industrial de Manaus registra em setembro o maior faturamento mensal da história dos indicadores. Mais de 20 bilhões de reais. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Vamos falar de trânsito, mas antes, André, explica pra gente. Teve aí uma manifestação de motociclistas em frente à Câmara Municipal de Manaus e foi hoje de manhã. Explica pra gente o que aconteceu. É isso mesmo, Karime, boa noite para você, para o Kennethson Paz, aos ouvintes. Foi um ato pacífico de apoio ao projeto de lei número 713/2025, que quer aí regulamentar o transporte de passageiros e entregas por moto, o famoso Motor Uber, né? O grupo foi até o local ali acompanhar a audiência pública que discutiu a proposta e também pediu que a categoria tenha os direitos reconhecidos por lei. A gente tem a fala do Júlio Evangelista, que é um dos líderes do movimento, que falou ali que os profissionais apoiam a regulamentação, querem mais segurança jurídica para quem trabalha também na rua. E também o Júlio Evangelista lembrou que o serviço é essencial para a população. Ele falou que isso garante sustentos, tanto para as famílias de quem trabalha com isso, quanto também a população que depende desse transporte de moto. Vamos acompanhar a fala dele. Essa luta não é somente nossa, mas você, pai de família, mãe de família, que faz uso desse serviço. Porque hoje o Motor Uber, hoje o carro por aplicativo é o que traz uma economia para a sua casa. Então essa luta não é somente nossa, é a luta da população. Teremos que continuar trabalhando de uma forma digna, né? E trazendo sustento para a nossa casa. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do Júlio Evangelista, que é um dos líderes do movimento. Olha, a audiência contou com a presença de vereadores da Promotoria de Justiça, do presidente do Detran e do presidente também do IMU e outras autoridades. Para a categoria, o encontro foi um passo importante aí nesse diálogo com o poder público. A expectativa é que a regulamentação traga para eles mais estabilidade, a segurança também, e para eles tragam mais valorização para o transporte de duas rodas aqui em Manaus. Karime, Kennethson. Ok, André Meirelles, obrigada pelas informações. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima.
Boa noite, Karime, Kennedy e a todos os ouvintes que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente. Segunda-feira de muito calor e céu carregado de nuvens, típico da nossa região amazônica. À noite, o céu continua nublado e podemos ter chuvas rápidas e leves para encerrar a nossa segunda-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 11 de novembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça promete ser marcada por chuvas fortes, hein? Já vamos anotando. Logo pela manhã e ao longo da tarde, a previsão é de chuvas intensas com ventos moderados. À noite, o cenário pode mudar um pouco para um céu parcialmente nublado e a chance de chuva cai. Mas ainda assim, poderemos ter um chuvisco leve para encerrar a nossa terça-feira. Não esqueçam do guarda-chuva. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 68 a 95%. Muito obrigado, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, gente, o Rio Negro ficou estável pela primeira vez desde o mês de julho deste ano. Segundo a medição oficial do Porto de Manaus, o nível da água está em 18 metros e 90 centímetros, o mesmo registrado no domingo, dia 9. Kennedson, essa parada da diminuição acontece depois de um crescimento constante do Rio Solimões, desde a cabeceira em Iquitos, no Peru, até o Rio Amazonas, aqui em Tapatiara. Esse movimento, com certeza, Karime, indica que a cheia de 2025 está chegando ao fim, gente. Exatamente num período considerado normal ali pelo monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, que aponta ali meados de novembro como o tempo mais tradicional. 18 horas. Você já parou pra pensar, Karime, quantas vezes você abre o WhatsApp por dia? O meu já tá até aberto aqui, Karime. Eu nem sei, eu não faço ideia. Acho que tem vezes que a gente nem desliga, né? Pois é, às vezes a gente não consegue dar essa desligada, né? É porque o WhatsApp, gente... A gente trabalha. Pois é, eu trabalho com isso. A gente acaba recebendo mensagem, troca informações, a gente... Enfim, muita gente fica muito tempo no celular, Karime, e agora imagina o quanto o brasileiro acessa o WhatsApp. Porque a média tá alta, Karime, 140 vezes por dia. Gente, por dia, caramba, o aplicativo virou parte da nossa rotina, é inegável. Do bom dia lá nos grupos, né? Bom dia, galera, boa tarde, pessoal. Passando por compras variadas e até fechar negócios. Quem nunca conseguiu fechar os negócios ali confiando única e exclusivamente no WhatsApp? A Odinei Araújo, ela traz mais detalhes pra gente a respeito desse levantamento que foi feito de quanto tempo o brasileiro fica no WhatsApp. Odinei, boa noite mais uma vez. Então a gente pode dizer aí que o WhatsApp é quem dita a forma como o Brasil se comunica hoje? É isso mesmo. O Brasil entrou de vez na chamada era do marco conversacional. É um tempo em que o diálogo virou o coração da comunicação. E o grande símbolo dessa nova fase cabe na palma da mão. Estamos falando, como vocês disseram, do WhatsApp. Mais que um aplicativo, ele é hoje o espaço onde o país vive, trabalha, compra e decide. Segundo uma pesquisa recente da empresa Action, realizada aqui mesmo em Manaus, 87,3% da população usa o WhatsApp todos os dias e 89,7% participam de grupos, ou seja, grupo de família, do trabalho ou da comunidade. O analista político Afrânio Soares, responsável pela pesquisa, ressalta que esse hábito vai muito além do bom dia nos grupos. Ele muda a forma como a gente se informa, como a gente consome, como a gente participa, ou seja, o WhatsApp virou o grande consultor para tudo, segundo Afrânio Soares. 89% desses 87% utilizam o WhatsApp estão em grupos de WhatsApp. E esse uso do WhatsApp em grupo, ele vai desde da conversa, digamos assim, da atualização, da informação pessoal, até a procura por produtos, a procura por serviços, o comprar, o vender, o fazer negócios. Então, o uso do WhatsApp, ele se popularizou muito além
do olá, muito além da nossa conversa. A pesquisa também revela que o norte do país dita o ritmo de um comportamento que já é nacional. O brasileiro acessa o WhatsApp em média 140 vezes por dia. É o país que acorda e dorme com o WhatsApp aberto, desde o adolescente de 10 anos até o idoso de 80. Hoje, empresas, marcas, órgãos públicos e até lideranças políticas precisam entender: o WhatsApp virou a nova praça pública do Brasil. É lá que os cidadãos cobram, agradecem, sugerem e decidem. Por isso, usar o aplicativo de forma planejada e profissional é essencial. Afinal, como diz o ditado moderno, quem não conversa, desconecta. A pesquisa da Action foi publicada no JP do WhatsApp, que é uma figura nacional que trabalha o aplicativo junto a políticos e empresas em geral. Volto com vocês. É sério o negócio, né? Quem não manda mensagem não se conecta, Karime. Agora, escuta essa história, Karime, que é uma história completamente absurda. A gente vai mudar até o tom aqui. A gente tava falando coisa boa, relax, mas agora, infelizmente, a gente tem que falar a realidade da vida real. Uma mulher, Karime, de 42 anos e um homem de 47 anos, eles foram presos, gente, suspeitos de estupro e favorecimento à prostituição contra uma adolescente de apenas 14 anos, gente. Gente, o repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito desse caso absurdo, como você falou, Kennedy. Essa mulher é a mãe da menina. Essa mãe chegou a expulsar a filha de casa quando soube que era violentada sexualmente pelo padrasto. E ela ainda é culpada. Ela ainda é culpada e foi expulsa de casa, vítima 2 vezes de uma situação absurda. André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desse caso novamente absurdo. André, então, esse padrasto ainda chegou a oferecer R$1.000 para essa adolescente não contar nada para ninguém, ficar calada. É isso mesmo, boa noite para vocês, para os ouvintes. Olha, o padrasto foi preso junto com a mãe da vítima. Essa adolescente de 14 anos em Presidente Figueiredo, aqui no interior do estado. O casal estava junto há 6 anos. A vítima contou que no dia do ocorrido, ela foi atacada pelo padrasto, que chegou a oferecer R$1.000 para que ela mantivesse relações sexuais com ele, como a enteada negou. O acusado a atacou ali mesmo e depois tentou pagar pelo silêncio dela. A delegada Beatriz Andrade, que é titular da delegacia ali do município, deu detalhes do caso desse dia que aconteceu em que o padrasto chegou ali embriagado e cometeu o crime. Ao chegar de um balneário visivelmente embriagado, esse homem teria ido até o quarto dessa adolescente e lá oferecido a quantia de R$1.000 para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Ao negar a prática dos atos, esse homem forçou a prática e praticou com ela atos libidinosos contra a sua vontade. A adolescente tentou se desvencilhar, conseguiu fugir do local e contou o que havia acontecido para sua mãe e a sua irmã. A mãe dela, no momento em que ela chegou com essa informação, de pronto desacreditou essa adolescente e inclusive mandou que ela saísse de casa juntamente com a irmã. Olha, o homem vai responder pelos crimes e deve permanecer à disposição da justiça. A mãe também vai ser responsabilizada. Olha, qualquer denúncia contra crianças, adolescentes, precisam ser denunciadas por quem souber ou presenciar. Caso contrário, pode ser responsabilizado pelo crime de omissão, como explica pra gente o delegado Paulo Mavinier, que é o titular do Departamento de Polícia do Interior. Isso é um recado às mães que têm protegido abusadores sexuais. Vocês serão responsabilizadas da mesma forma do agressor, porque isso está amparado pelo Código Penal. Então, se você tem um dever legal de proteger e está passando pano, está acolhendo, está protegendo, está acobertando, você vai ser presa da mesma forma. Então tá aí, hein? Denúncias podem ser feitas e devem, na verdade, pelo Disque 100, 180, na DEP, que aqui é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança ou Adolescente, ou acionar o 190 da Polícia Militar em caso aí de flagrante. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até às 7 da noite, você ligado aqui com a gente no programa 18 horas, agora 6h53. 18 horas.
Polo Industrial de Manaus, Carime, registrou em setembro o maior faturamento mensal da história dos indicadores. Alcançou 20,7 bilhões de reais. E o resultado superou a marca anterior de 19,4 bilhões de reais, registrada em maio desse ano. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, comemorou a marca histórica. Vamos ouvir. É a primeira vez em toda a história da Zona Franca que o faturamento do polo industrial ultrapassa 20 bilhões. E a quantidade de empregos diretos no chão de fábrica continua acima dos 131 mil trabalhadores. Isso é a Zona Franca de Manaus. Para cima e para frente o tempo inteiro. 18 horas. A média mensal de empregos, Carime, do Polo, de janeiro a setembro deste ano, registrou 131.304 empregos formais gerados durante esse período. Número 7,57% maior que a média registrada no mesmo período do ano passado. Isso somando trabalhadores empregados, efetivos, temporários e também terceirizados. Kennedson, e os principais subsetores do Polo em participação nesse faturamento recorde até setembro foram bens de informática, duas rodas, eletroeletrônico, químico, mecânico, termoplástico e metalúrgico. 18 horas. E agora, mudando aquele clima, Carime, já comprou o presente de Natal para os seus netinhos? Ainda não, mas eu tô fazendo a lista. Pois é, o clima de Natal já chegou aqui na nossa cidade e já começa a tomar conta de toda a nossa capital, né, gente? O centro tá aquecido, os shoppings também estão aquecidos, o comércio. Tá todo mundo com a expectativa lá em cima, Carime, porque essa com certeza é a época mais lucrativa do ano para as vendas. Sem dúvida, e a FEComércio do Amazonas divulgou hoje a pesquisa de intenção de compras para o Natal e o levantamento mostra que 94% dos consumidores pretendem sim comprar presentes esse ano. E você já sabe o que vai dar pro Samuel? Então, tô pensando ainda. Tô pensando no presente do Samuca ainda. Ele tá pedindo muitas coisas, gente. E olha só, segundo essa pesquisa, Carime, tem gente disposta até a pagar um pouquinho a mais. Então, o pessoal tá generoso nesse final de ano. E a maioria planeja investir entre 100 e 300 reais. Ó, já é um valor mais altinho, filho. Mas tem que passar ali, tem gente que já quer passar até dos 400 reais. As lojas físicas, Carime, continuam sendo as mais queridinhas, principalmente em shoppings e também no centro da cidade. E quem traz pra gente os detalhes dessa pesquisa explica como é que o Natal deve movimentar o comércio aqui de Manaus é a repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Carime. Muito boa noite, Kennedson, ouvintes. Olha, o levantamento feito em outubro ouviu 1.145 consumidores e mostra que 94% dos entrevistados pretendem comprar presentes nesse Natal. E o bolso também tá vindo junto, hein? 38% pretendem gastar mais de 400 reais, enquanto 46% vão investir entre 100 e 300 reais nas compras. E sabe quais são os produtos mais desejados? Roupas lideram aí disparado, com 32% das escolhas. Depois vem perfumes e cosméticos, com 18%, brinquedos, com 17% e os acessórios, que ficaram com 9%. E quem vai ganhar presente? A pesquisa mostra que a família é o foco. Mães, filhos, afiliados e cônjuges estão no topo da lista. Mais de 70% dos consumidores devem comprar mais de um presente. O presidente da FEComércio aqui no Amazonas, Aderson Frota, diz que os dados são importantes para o comércio. 77% das pessoas vão comprar mais de um presente. Isso é realmente espetacular e importante. O que é que nós podemos dizer? Que naturalmente que 46%, quase 50%, vão gastar entre 100 e 300 reais. Isso significa um incremento nas compras deste período. E isso é muito importante. Então, o Natal deste ano promete um incremento muito forte nas vendas do comércio e serviço. E tem mais dados aqui, ó. Quanto ao local, o Manauara gosta mesmo é de sair para comprar. 94% vão às lojas físicas e os campeões de preferência são shoppings com 40% e o centro aqui da cidade, 37%. As lojas de bairro também têm vez, com 20%. E a galera tá se organizando, mais da metade, 55%, já planeja antecipar as compras em pelo menos 2 semanas.
E na hora de pagar, o cartão de crédito ainda é rei, usado aí por 50% dos consumidores. O Pix vem um pouquinho atrás com 40%. Já o crediário e os carnês, sim, devem ser a opção de 10%. Mas tem os clássicos de última hora. 37% vão deixar para comprar atrás, vão deixar, na verdade, para correr atrás aí na semana de Natal. E vocês aí no estúdio, Karime, Kennedson, também são desse grupo aí de última hora, de comprar na última hora? Volto com vocês. Fazendo a lista, né, Kenneth? A gente já tá fazendo a lista, Karime. Mas agora a gente vai de esporte, galera. Vamos de esporte porque o tempo tá correndo. O Amazonas FC segue numa situação delicada na Série B. Karime, Carlão. Apostando ali na experiência do técnico Aderbal Lana, o time tenta escapar do rebaixamento, Karime. Pois é, o Amazonas já está em campo enfrentando o Botafogo de São Paulo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada. O time amazonense está na 18ª posição, com 35 pontos, e mesmo que vença, ainda não sai do Z4, mas pode ultrapassar o próprio Botafogo e diminuir a diferença para a Ferroviária, que tem 40 pontos. Agora falando de Série A, tem clássico importante no Mineirão. Cruzeiro e Fluminense ficaram no empate ali, Karime, sem nada de gols. Foi um jogo muito equilibrado, com grande defesa de Cássio e também do Fábio. E aí eles garantiram esse 0-0. Ô, Jogão. Ô, Jogão, e o resultado manteve o Cruzeiro em terceiro lugar com 64 pontos, ainda na briga pelas primeiras posições. O Fluminense segue em sétimo, na zona de classificação para a Libertadores. E no Maracanã, o Mengão venceu o Santos por 3-2. O Mengão dominou o jogo com gols de Léo Pereira, também Arrascaeta e... Não, Carrascal, desculpa. É porque ele fez um lance tão maravilhoso que ficou na minha memória. E também o Bruno Henrique fechou a conta, só que foi no sufoco, né, Karime? Pois é, ele merecia o gol dele também, você falou certo, Arrascaeta. Bom, o destaque foi o retorno de Neymar ao time titular do Santos. Ele teve boas chances, mas saiu irritadíssimo aos 39 do segundo tempo. E, curiosamente, os 2 gols do Santos saíram depois que Neymar deixou o campo. E pra fechar, olha só, Vitória e Botafogo ficaram no 0-0 também lá em Salvador, Karime. Não vou nem continuar falando, gente, porque não dá pra continuar falando, né, Karime? Vamos seguir? Vamos lá, 7h01. Vamos fazer o nosso último giro pelo trânsito. André Meirelles, como é que está a volta pra casa? Sentido bairro Centro, o trânsito segue com boa fluidez. Na Djalma Batista, com a Rua Pará, o trânsito está carregado com muitos veículos, causando ali lentidão nesse horário de pique. Na Avenida Newton Lins, com a Rua Goiás, o fluxo é excelente, sem registro de retenção. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, ou pelo menos deveria desconfiar. E o consumidor deve desconfiar de promoções com preços baixos demais na Black Friday. O evento, que já virou parte do calendário brasileiro, manda o consumidor se proteger de golpes e a identificar armadilhas. É preciso redobrar a atenção para evitar cair em falsas promoções. É preciso desconfiar de produtos a preços irreais. Os golpistas utilizam perfis falsos em redes sociais, anúncios ou postagens patrocinadas com logotipos de marcas conhecidas para atrair as vítimas. Os criminosos frequentemente usam o nome e até o logotipo de bancos e fintechs. Ao interagir com fraudadores, além de não receber o produto, o cliente pode acabar cedendo seus dados pessoais de cartão de crédito e senhas. E a atenção deve ser mantida não apenas na Black Friday, Natal ou outras datas de grande consumo. Afinal, todos os consumidores sabem que os criminosos não dormem para inventar formas novas de aplicar golpes pela internet. Como diz o ditado popular, quando a esmola é demais, o santo desconfia. 18 horas. 3, finalizamos agora o 18 horas de hoje, dessa segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth Paz. Muito boa noite, Karime Leão, a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix. Fica ligado na nossa programação e também no 18 Horas News, gente. Segue lá a gente nas redes sociais. Tamo junto, tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.